Fala galera, trazendo aqui para vocês agora o segundo dia do Câmbio Brasil. Então, se você não viu o primeiro dia do Câmbio Brasil, o resumo, corre lá, volta lá, vai ter, você pode ir lá na minha página do YouTube lá, Kanban Expert. Se não, vou deixar um linkzinho aqui em cima aqui que você vai poder voltar lá no vídeo, ver o primeiro dia, que tá super legal, beleza? Então vamos lá, vamos aqui para o segundo dia. Primeiro agradecer a todo mundo que assistiu aí, os feedbacks e tal, foi super legal. Então recebi bastante feedback aí da galera, né, comentando e falando que, pô, gostaram do formato. Então, algo novo aí que eu tô tentando trazer, vou tentar trazer depois também pro Agile Brasil, que vai acontecer em outubro. Vamos lá. Então, vocês já estão vendo aqui minha tela. Então, no primeiro dia, né, só para relembrar aqui, falamos lá do keynote do David Anderson, palestra do Alcides, do Ari, falei da palestra do Danilo, da Ana e do Pedro. Né, foram essas aí, falei também dos conversas aí de corredor, várias trocas. Vamos aqui, né, para o segundo dia. Segundo dia, eu cheguei um pouquinho mais tarde, perdi a palestra do Mike da Cambanize, mas depois no final vou trazer aqui. Conversei com o Fábio, um grande amigo aí, ele trouxe os insights aí da palestra do Mike, e depois vou trazer aqui para vocês. Então, no dia 2, né, no dia 14, esse é o segundo dia do evento, segundo e último, né? Começou aqui com a palestra do Mike, depois o keynote do Alisson Vale aqui sobre Kanban, simples, complicado, complexo, né? O Alisson, incrível, sempre traz insights muito bons, vou trazer alguns para vocês aqui. E aí, de novo, né, duas trilhas. Então, eu acabei indo aqui na palestra do Marcelo Walter e do Rafael Cáceres, né, a história de duas empresas aqui que alcançaram a maturidade 4. Eles falaram muito de onde surgiu o fluxo unificado e tal, bem bacana. A palestra do Marco aqui, do Alex Franco, eu já tinha visto no Scrum Gathering Rio, então o título era o mesmo, provavelmente tinha, né, eu conversei com o Marco depois, ele falou que teve evoluções, então se alguém comentar aí, vale a pena, é uma palestra super legal. E eu acabei ficando na sala aqui, Lauranger, aqui, que tinha essas três palestras aqui, né, do Adriano Vaz, do Luiz Vaz e do Bruno Ferreira, e depois do Juliano Granadeiro. Mas teve muita palestra legal aqui, né? O pessoal comentou muito da palestra aqui do Luan, que foi muito boa, do Thiago Russo aqui também, né? Do Alexandre Filippo, né? Mas como não participei, então não vou comentar. E o keynote final aqui dispensa comentários, foi simplesmente espetacular, né? O Rafael Albino, um grande amigo aí, mandou bem demais, assim, foi um negócio de... Pô, incrível, assim. Depois vou trazer aqui para vocês, beleza? Então fica aqui comigo, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aí nesse segundo dia, tá? Beleza? Então, lembrando, né, eu sou o Caco, estou trazendo aqui o resumo do Kanban Brasil. Você, caso não tenha visto, né, o primeiro dia, né, você pode conferir lá na página, então, que eu já, provavelmente você está nessa página aí vendo o vídeo, mas aqui nessa página, né, você tem aqui o resumo do primeiro dia, tem o vídeo, né, tem todo, eu separei aqui, né, os minutos, você pode escolher aqui, ver qual palestra você quer participar. Eu incrementei aqui também com as palestras que eu já fiz no Kanban Brasil, 2017, 2018, 2021, né? E eu sou o Caco, estou aqui trazendo esse site para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos aqui para o segundo dia. Quero compartilhar aqui com vocês. Acho que vai ter muita coisa legal e, né, espero aí que vocês gostem também. Então bora lá. Estamos aqui. Vamos primeiro aí para a Keynote, né? Keynote aí do Alisson. Então, o Alisson Vale trouxe, né, muita relação aí com o System Think. Então, o Alisson, para mim, pô, uma das mentes mais brilhantes aí do Brasil, quando a gente fala de gestão, né? Tem de tudo, né? Ele é o fundador aí do Software Zen. E ele trouxe aqui, né, muito sobre a questão de pensar sistemicamente, né? E como trazer essa questão para o nosso trabalho do conhecimento. Então, o Alisson, pô, é sempre muita informação. Então, eu tirei algumas fotos aqui, esse slide, né, ele traz aqui, né, portanto, pensar sistemicamente é dar sentido ao mundo, né, em vez de simplesmente descrevê-lo. É fundamental em um processo de criação de sentido que organiza a bagunça do mundo real em conceitos e componentes que nos permitem entender as coisas um pouco melhor. Então, o Alisson trouxe muito essa questão de usar o pensamento sistêmico, né, para entender, né, para buscar o entendimento. Então, foi muito legal. E aí ele trouxe reflexões aí com o Knepf, né, da tipologia de Snowden.
Eu achei muito legal essa forma aqui que o Alisson trouxe, eu particularmente não tinha visto ainda, né? Como as questões, ao invés de ver aqueles quadrantes, né? Ele vê com essas linhas de comunicação, né? Onde ele traz aqui o claro, né? Que era o óbvio lá antigamente, né? Agora está claro. Ele tem relações, né? Muito bem estabelecidas ali entre todos os pontos aqui. Aqui acho que dá para ver melhor. Então cada ponto tem uma linha, né? Que liga entre eles. Então isso define o claro, né? Você consegue entender a relação entre elas, né? O complicado, existe uma relação forte entre todas elas, e aí o que torna um pouco complicado. Então, essa é né, a visão que a gente consegue ver nessa imagem aqui. E aí, que faz parte do ordenado, né? E aí tem o não ordenado, onde tem o caótico, que tem uma fraca relação entre todos os pontos, e o complexo, onde tem uma parte isolada, né, da outra, onde as coisas não, né, não estão necessariamente é, conectadas ali, né, e isso traz essa complexidade. Mas vale muito a pena, né, conferir. O Alisson tem bastante conteúdo sobre isso, também posts aí compartilhando, mas foi, né, uma palestra legal. Então esse aqui é um site, né, novo aí que talvez ninguém tenha visto ainda, né? Ele trouxe basicamente, né, a ideia de simplificar essa imagem aqui. Então, onde conforme o formato, né, que você está observando aqui, né, se é claro, conhecido, né, você consegue categorizar. Então que foi o que o Alisson trouxe aqui, né? Se você traz um sentido complicado, né? Você precisa, né, analisar para depois, né, responder. Se você está no sentido complexo, né? Você precisa sondar. E se você está num cenário caótico que não conhece, né? Você precisa tomar ação porque é desconhecido e até que os padrões surjam. Então, acho que essa reflexão aqui, para mim, valeu muito já dessa palestra, né, do Alisson, onde ele trouxe, né, o framework do Kneffin aqui de uma maneira muito simplificada e, pô, do parabéns aqui pro Alisson. Geralmente o Alisson, pô, traz um conteúdo bastante denso e ele conseguiu sintetizar de uma forma muito legal, que gostei bastante. Então o público estava bem atento, né? E aí ele trouxe como que você pode, né, construir um framework, né, para lidar com essas questões. Então, onde você tem coisas que onde sabemos a resposta certa, coisas que outros sabem a resposta certa, onde só saberemos retrospectivamente, ou seja, depois que acontecer, a gente avalia, e não sabemos, não há uma resposta certa, né? Então, fazendo a correlação ali com, né, o framework do Knef, então traz uma maneira interessante de você avaliar as situações. Isso ajuda muito, na minha visão, né, num formato de transformação, onde você quer trazer aí mais complexidade aí para o cenário. Beleza? Então, esse aqui foi, né, o framework que o Alisson trouxe. Então, e aí ele traz aqui que isso pode, né, ser uma construção coletiva, né? Você pode extrair significado, né, de uma sociedade, você pode fazer uma reorientação. Deixa eu ver o que estava aqui, né? Não lembro exatamente o que estava aqui, mas era alguma reorientação significativa do significado, acho que era. E, né, em resumo aqui, o que o Alisson trouxe foi que quando, né, você tem uma camada, né, difícil a palavra aqui, né? Fenomenológica, epistemológica e ontológica. Então, onde cada uma dessas situações, né, você vai reagir de uma maneira diferente. E isso, né, foi um resumo aí do que o Alisson trouxe na palestra dele, né? Ele depois fez um jabazinho aqui do custo do System Thinking. Então, se você gosta desse tema, vale olhar, né? O Software Zen tem muito conteúdo lá, tem vários workshops e geralmente, né, com valores acessíveis e conteúdo de extrema qualidade. Então, eu também faço parte, né, do Software Zen lá com o Alisson Vale. Então, sou grande fã e, pô, foi muito legal ver o Alisson, né, no palco novamente. Fazia tempo que eu não via. E, pô, com conteúdo sensacional. Beleza? Então, esse aí foi, né, o Alisson Vale, né, trouxe, né, conteúdo aqui pra gente, que, né, fotinha aqui com a galera do Sicredi, o Lucas, que a gente, né, tá sempre junto aí fazendo, né, o Static. Vamos ver aqui tinha perguntas do Pergunte o AKC, o Danilo, né, que depois, nesse dia aqui, eu comprei o livro dele, então fui lá autografar aqui, como é que tava rolando, né, um pouquinho do evento. E
aqui também rolou um espaço, né, de perguntas aqui, ainda no período da manhã, que foi Pergunte ao AKC, né, onde o pessoal tinha várias perguntas, né, que foram abordadas aqui com o pessoal, né, então os AKC são os Kanban Consultants, e foi bacana, tinha bastante dúvida legal. Depois eu vou fazer uma série específica sobre esse tema, extrair ali algumas dúvidas para trazer aqui e discutir com vocês, né? Mas tinha várias dúvidas legais sobre Kanban, sobre KMM, sobre ser ágil não ser, sobre métricas, né? Sobre como começar. Então foi bem bacana, um momento aqui de troca, né? Bastante riqueza aí de experiência aí com a galera que estava ali no palco, né? Danilo, Marcelo, Rodrigo Oliveira, Jonathan. Aqui é um rascunho aí de um canvas que eu estou fazendo. Então aqui, toda a galera aqui Bruno Mata também, que produz bastante conteúdo aí para a comunidade. E aqui agora chegamos de fato aqui na palestra do Marcelo Walter, né, e do Rafael Cáceres, né, da Thaler, onde as duas empresas, né, se confundem aí na criação do fluxo unificado. Então são duas empresas aí que estão há bastante tempo já na vanguarda, né, trazendo conteúdo sobre Kanban. Conheço aí pessoalmente os dois, né? Já estou bastante tempo, né, acompanhando eles também, né? A Thaler tem muito conteúdo legal. Se você gosta desse assunto, né? Complexidade, procura aí, tem o material do Rafael Cáceres, né? Do Celso Martins, né? O Celso está um pouco afastado da comunidade aí, mas é um cara incrível. Tem muito conteúdo, já contribuiu muito, tem sempre muito conteúdo poderoso aí, está disponível e procura Celso Martins Thaler, Celso Martins Kanban, você vai achar bastante coisa legal. Né, e foi uma palestra bacana que eles contaram a história aí de como eles foram emergindo esse modelo. Então começaram, né, do método Kanban normal, então tinham particularidades, né? As duas empresas trabalham como desenvolve software para outras empresas, então, ou seja, eles têm vários projetos, né, que precisam entregar para outras empresas através de software e várias equipes, e as equipes, né, necessariamente tinham a dificuldade de alocação, né, dessas equipes, então onde um projeto começa, outro termina, então se separar tudo fica muito difícil de botar cada coisa em cada equipe, se separar demais fica difícil, muito complicado de gerir, né, muito esforço cognitivo, se junta tudo, né, fica como fazer, né, para não virar uma bagunça. Então foi nessa forma que foi emergindo, né, o fluxo unificado. Então eles foram trazendo as referências aqui, né, de como eles olharam para o fluxo. Então, onde uma empresa, né, olhou mais para, né, limitar e dar mais foco, a outra, né, entendendo que são parte, né, do fluxo. As referências, né, que eles usaram aqui, né, o Principles of Product Development Flow do Donald Henderson, o Kanban, a teoria das construções, das restrições de Goldratt. E, né, tudo isso foi a origem, né, e o Cáceres trouxe principalmente essa imagem aqui, que é uma parte desse livro, né, que fala sobre como eu ter uma única fila servidora, né, para várias demandas. Então, onde eu consigo reduzir, né, a variabilidade e conseguir melhorar aí a alocação, né, do esforço. Então, dessa maneira, foi onde surgiu que eles trouxeram, né, um quadro. Vou até dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Então, um quadro aqui onde o Marcelo trouxe, onde foi um dos primeiros experimentos do fluxo, né? Olhando para um fluxo unificado. Então, eles ainda tinham as várias equipes aqui, que eram várias equipes, aqui as pessoas que estavam em equipes, e eles começaram a unificar algumas etapas. Então, eles unificaram a etapa de revisão, revisão aqui, a revisar e revisando, e a integração aqui, de fato, de terminar. Aqui eram os vários projetos que eles tinham, né? Então, pela alguma referência aqui eram as demandas, né, classificadas. Então, um dos segredos, né, que o Marcelo trouxe aqui foi eles fazer um bom refinamento. Então, para cada projeto aqui, né, vocês podem ver que tem várias demandas. Então, essa quebra das demandas aqui, de pegar o projeto, a entrega, né? Tem gente que chama isso de user story, tem gente que chama de épico, mas é de fato o que eles vão entregar lá para o cliente vai ter impacto. É fazer uma boa quebra disso. Então, quebrar isso de forma adequada, na visão do Marcelo aqui, foi o segredo para que as coisas pudessem, né, fluir bem, e de fato é o segredo para poder fazer uma boa gestão de fluxo. Então, eles foram contando aqui que dessa jornada, né, de como isso foi evoluindo com o tempo. Então, eles não necessariamente unificaram todas as equipes e ficou todo mundo numa única equipe, eles continuaram mantendo o comportamento de cada equipe e foram, né, começando a mesclar aqui, né, os comportamentos das pessoas. Então, aqui ele trouxe, né, os resultados,
onde eles conseguiram, né, aumentar a produtividade em 6 vezes, melhoraram a previsibilidade, o esforço de bugs, né, caiu de 43% para 10%, turnover. Então, o turnover aqui o Marcelo trouxe que foi um fator importante, porque muitas vezes as pessoas desenvolvedoras, né, se desmotivavam, enfim, enchiam o saco, né, de trabalhar numa equipe, se viam presas lá, não podendo trocar de equipe, né, pelo formato de trabalho. Então, dessa maneira, né, de poder, eles podiam trocar de trabalhar em outro projeto, e isso gerou um engajamento muito bom, né, para as pessoas da equipe e melhorou bastante aí, né, a retenção das pessoas. Pessoas quiseram ficar mais tempo na Objective. Aí aqui tem a Code IT também, que era uma outra empresa que estava trabalhando junto lá. Então também teve, né, bastante aí melhoria, onde principalmente aqui produtividade, bugs. E aqui tem um indicador bastante interessante também. Eles tinham mais de 1.000 horas extra, né, por mês e aí caíram para 50, né, numa equipe, não lembro exatamente o tamanho aqui, mas é um número bastante relevante aí. E aqui o Cáceres trouxe, né, as experiências deles aí, como foi na Thaler, então gostavam bastante do quadro físico, que trazendo já algumas informações, né, em planilha para conseguir, né, olhar a pressão de fluxo, pressão pelo prazo, né, para conseguir trazer os insights. Então, e aqui os resultados deles, né, eles conseguiram né, fazer com que o ramp-up de um novo projeto, de um projeto atrasado, né, por 2 semanas, que estava por 3 vezes a capacidade, então eles conseguiram fazer isso, né, que estava travado lá, a queda de 50% no tempo de entrega, então para eles, né, que entregam diretamente também para o cliente, isso acabou sendo um diferencial competitivo, a Thaler usa isso como diferencial competitivo, e uma melhoria significativa aí na gestão da capacidade e redução de 80% no tempo ocioso, né, quando estava, né, em várias equipes separadas. Então, eles fizeram também a reflexão, né, com outros modelos aí, tem né, o Martin Aziz trazendo um formato, aqui foi mais né, do que meio que outras pessoas estão olhando para isso também. Então, o Martin Aziz também é uma pessoa aí que contribui bastante com a comunidade, então trouxe que ele está trabalhando nesse modelo, The Skill Liquid Maturity Model, então, onde, né, vocês podem pesquisar também, tentar entender um pouquinho mais, mas ele deu um pouco de detalhes ali, né, tirei foto aqui para poder pesquisar depois. E essa foi, né, a palestra aqui que a gente fechou do Marcelo Walter e do Rafa Castres, né, falando como foi essa jornada deles de evoluir na maturidade, então, que é uma jornada de consistência, né, mas basicamente o que eu entendi dos dois, né, e já acompanhando e sabendo, né, do caso dos dois aí há bastante tempo, é que eles investiram, né, no básico bem feito e depois em unir a capacidade ali e fazer a multidisciplinaridade acontecer, né, de forma gradual, né, trabalhando em pares e tudo mais. Então, e hoje eles têm levado, né, o fluxo unificado também para outras áreas. Depois trocando ideia também com o Pedro, com o Marcelo, eles comentaram que também existem outros desafios, mas esse é o caminho, né, e que vocês podem, né, se inspirar. Beleza? Então, o que que a gente teve depois aqui? Então, esse aí foi, né, o período da manhã. Então, vamos ver o que que rolou aqui na parte aqui da tarde, tá? Então, na parte da tarde, deixa eu pegar aqui para vocês aqui o programa. Ó, compartilhando com o programa, então foi essa do Marcelo, então agora eu vou comentar com vocês essas outras 3 palestras. Então essa do Marcelo e do Rafa foi muito legal. Para mim essa aqui foi uma das assim que, pô, eu vi muita novidade, eu vou trazer agora, né, do Adriano Vaz, sobre Fit for Purpose, né, na Veloy e como eles usaram isso. Então vamos lá. Vamos trazer isso aí para vocês. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Tá. Então vamos aqui compartilhar. Estamos aqui. Então esse aqui é o Adriano. Então o Adriano trouxe aí, né, uma reflexão primeiro, né, o que que é o Fit for Purpose. Talvez você que esteja vendo aqui a gente ainda não conhece, mas basicamente, né, um modelo de orientação ao cliente, né, que foi criado aí pelo David Anderson e o Alexei. Então onde traz um mapa, né, de como você pode ser mais orientado, né, ao cliente e se conectar ao propósito, né, que o cliente tem, né, com o seu serviço.
Então, por isso, Fit for Purpose. O que que não é, né? O Fit for Purpose aí, o Adriano trouxe, acho muito bem, né? Ele trouxe aqui, não é OKR, não é NPS de recomendação, né? E não é Kanban de eficiência. Então, a gente vai avaliar muito a perspectiva do cliente. Aqui o do NPS tem uma diferença, né, sutil, depois vou comentar também a minha percepção, tá? Mas basicamente aqui o que o Adriano trouxe foi que o Fit for Purpose, né, concentra aí na eficácia, claro, não somente isso, mas principalmente, né, para atingir e dar foco no propósito e no perfil do cliente ideal, né, e conseguir segmentar, classificar. Então, eu já fiz o curso, né, de Fit for Purpose com o Alexei lá em 2000, não lembro se foi 2000, acho que foi 2018, tá? Quando ele teve aqui no Brasil. Então, depois o modelo vem evoluindo muito, né? Mas principalmente acho que eu tentar simplificar aqui para vocês e que foram várias palestras, né, trouxeram. Acho que a grande questão é a forma da pergunta, né, e entender o porquê que a pessoa estava buscando, né? O que que ela buscou quando chegou em você e aí avaliar a satisfação em cima disso. E não diferente do NPS, né, que pergunta qual a chance de você recomendar, né, o seu produto ou serviço para um cliente ou amigo, um amigo ou conhecido. Então, recomendar, mas recomendar com base em quê? Né? Você até às vezes tem a recomendação, mas tá, e aí, o que que eu posso explorar com isso? Então, a grande diferença aqui do Fit for Purpose é, além da pergunta, né, é perguntar, pô, o que que você buscava, né, qual era o seu propósito quando você, né, adquiriu o nosso produto ou serviço? Agora, com base nisso, você faz a sua avaliação. E aí o Adriano trouxe aqui todo o cenário, né, ele coordena lá agilidade e inovação lá da Veloy, então onde ele trouxe que eles trabalham com três componentes, né, design, implementação e service delivery, trouxe aqui o cenário, né, onde eles estão envolvidos, né, onde tem o mercado Sem Parar, a Veloy, a Connect Car, Mova Mais e são os concorrentes, e eles querem, né, claro, como toda empresa, melhorar o serviço aos clientes, conseguir crescer nesse mercado, né, e ter mais impacto. Então, esse aqui, ó, agora aqui acho que é o primeiro passo, né? Ontem não, antes de ontem estava até conversando com uma pessoa ali no grupo do Open Kanban Community, né? O pessoal perguntando, pô, mas como é que eu faço o formulário? O pessoal não precisa necessariamente ter três propósitos, tá? Você pode perguntar somente um. E aqui tem exatamente, né, o formulário que eles criaram, né? E qual que é a grande sacada aqui? Acho que esse foi a primeira vez que eu vi, depois vou mostrar aqui, mas eles tiveram mais de 14 mil respostas. Então, 14 mil pessoas responderam esse formulário. Então, o que a gente tem aqui, ó? Qual foi o seu propósito ao comprar a Veloy? A Veloy, né, de novo, lembrando, é o ticketzinho ali para passar no pedágio, estacionamento e mais outras coisas, né? Então, a pessoa comprou por algum motivo, né? Você pode fazer essa pergunta. Então, essa é a pergunta chave. Por que que você, né, qual foi o propósito de você ao adquirir o nosso produto ou serviço? Então, você pode explicitar ali. E aí o segredo está aqui, né, na resposta. Então, quanto nós atendemos o seu propósito? Então, tem variações dessa pergunta, tá? Mas basicamente é isso. Eu achei legal que eles simplificaram. Então, isso aqui é um grande insight, porque eles atuaram aqui com a grande massa, né? Clientes normais, clientes, todas as pessoas possíveis, né, que usam o serviço deles, que são de todos os tipos de instrução. Então, muito legal ter essa resposta aqui. Espera aí só um pouquinho. Então, vamos lá, retomando aqui, quanto nós entendemos o seu propósito, então são as 6 respostas possíveis, então, atendeu extremamente, né, recebi tudo que eu precisava e mais um pouco, atendeu plenamente, né, tudo que eu precisava foi atendido, na maior parte, em geral, né, foi atendido, mas algo ficou faltando, parcialmente, alguns pontos ok, mas faltou uma parte relevante, um pouco, houve itens positivos, mas realmente a necessidade não foi atendida, e zero, né, nada ou nenhuma das minhas necessidades foi atendida. Então ele mudou aqui um pouco a classificação também, né, para dar aí o aspecto, né, mas é interessante, você pode, né, customizar um pouquinho a pergunta desde que não descaracterize. E principalmente, né, a terceira pergunta aqui é, por favor, né, nos dê alguns detalhes do porquê da sua resposta. Tá? Então esse aqui é o questionário, né, do Fit for Purpose Card,
então que ajuda a classificar. Se você gostou, né, desse assunto, tem uma palestra no Kanban Brasil que é da Andressa Chiara e do Marco, se eu não me engano é lá de 2018 ou 19, né, que eles, onde foi o primeiro case assim compartilhado, muito legal também. Mas o que eu estou trazendo para vocês aqui já é o resumo, tá, para que vocês possam, né, absorver, tá? Então isso mostra aqui, né, o quão é poderoso, né? Então aqui foi a resposta e aqui a categorização. Então acho que o grande insight aqui foi, olha só, pessoal, 14 mil respostas, é bastante coisa. Então essas 14 mil respostas, né, ajudaram ele a classificar. Então o Adriano aqui comentou como que eles classificaram, né, todos esses dados. Então basicamente eles começaram a ler as respostas, tentar identificar ali o que tinha, né, de informação e classificaram, foram agrupando. Então eles identificaram ali os propósitos: segurança, atendimento, preço, praticidade, qualidade e curiosidade. E foi muito legal, né? Depois ele até deu mais detalhes, falou: depois a gente entendeu que tinha um padrão ali, começava a pesquisar por algumas palavras e já conseguia categorizar um bom volume de dados ali. E eles, né, conseguiram ter a quantidade e classificaram aqui o que foi positivo, o que foi neutro, né, o que foi negativo, e identificaram o primeiro, né, fizeram uma primeira análise. Então eles conseguiram, né, identificar aqui que tinha um grande volume aqui de preço, né, e praticidade, que são os dois principais propósitos, mas que, né, tanto em praticidade quanto preço, tem um volume grande aqui de negativo, né? Então eles poderiam ter oportunidade aqui de trabalhar. A qualidade também é uma questão que eles consideram relevante, né? E tinha um percentual alto aqui de problema. E aí eles, né, dado isso, né, agora vamos tentar definir qual é a estratégia, né? O que eles vão fazer? E aí entra aqui a segunda parte, né, do Fit for Purpose, que é classificar isso. Essa tabelinha, né, é a tabela do Fit for Purpose, onde você entende aqui tá fora do público-alvo, tá dentro do público-alvo, então qual que é o seu segmento e aqui a tua estratégia. A estratégia você vai olhar se tá insatisfatório, neutro ou satisfatório, e aí são 6 estratégias possíveis, né? Pivotar, ou seja, é algo que a gente descobriu ali, que a gente vai investir, melhorar e ajustar, manter e estimular, então que é onde está do público-alvo, e do que não é público-alvo, eu posso abandonar, posso discutir se vale dar foco ou ajustar a estratégia aqui para poder, se não estava sendo, se estava fora, que talvez seja dentro, né? Que passe a ficar dentro a partir de agora. Então essa aqui foi, né, a tabela aí que ele mostrou, né, categorizado, achei bem legal, né? Ele reforçou aqui o mapa, não é o território, que, né, muitas vezes você fica olhando só o mapa, mas tem que, né, olhar para fora. Então eles tomaram, né, várias ações e aí com base nisso tomaram ações aí de expandir, né, o produto, de tornar ele, né, white label para ser vendido por outros bancos, mostrou aqui toda a evolução, né, do produto. E, né, tudo isso aqui deu origem, né, a várias ações. Então, uma das ações foi eles investirem na questão, né, de confiabilidade ali do produto, criaram um outro subproduto ali, o Easy Access, né, para reduzir a falha. Então, onde eles tinham, né, naquele período lá em março de 2021, 4,3 de falha, com 6 milhões aqui de passagens, né, no pedágio, e depois, né, no 23, já 18 milhões de passagens e um percentual de falha, né, menos que metade. Então, muito legal aqui a evolução, metade aqui, né, então evoluíram bastante o resultado, então trouxe aí que foi o impacto do Fit for Purpose. Outro, né, trabalho, eles entenderam junto com o time de suporte, né, o que estava gerando lá de percepção de, de baixa confiabilidade, segurança. Então, tinha um problema de contestação da transação, ou seja, quando registrava errado, que não era a pessoa. Então, olha só, eles conseguiram reduzir, né, de 29%, tinha um trabalho manual lá de ajustar, para só 3%, né, de ETI de trabalho manual. Então, isso foi também usado aqui da pesquisa, né, para ter atuação. Mas aí trouxe também que o mercado também se adapta, né? Eles tinham passado a Connect Car, depois a Connect Car passou eles estão aí, né, na briga pelo mercado, né? Se pararam ali como líder. Mas mostra, pô, que a pesquisa ajudou eles a direcionar, né, a estratégia do negócio e quanto o Fit for Purpose é poderoso, diferente, né, das outras pesquisas, por exemplo, como o NPS, né, que fica super difícil de fazer aquela classificação ali para você poder olhar.
Então esse, né, foi a palestra aí do Adriano Vaz, muito legal, pô, foi sensacional. Então ele tá de parabéns aí, quem quiser seguir ele, é o Adriano Vaz, gerente de inovação e agilidade da Veloy. Então fez uma palestra muito boa. E aí depois entramos aqui num case da Ering, né, do zero ao nível 2. Então eu não ia aqui na palestra, mas aí acabei almoçando com o Luiz Vaz, né, na mesma mesa ali, e a gente trocou ideia. Eu falei, vou lá conhecer, né, o case deles então. Então ele estava junto aí com o Bruno Ferreira, né? Esse aqui é o Bruno e esse aqui é o Luiz Vaz. E eles comentaram aí sobre, né, o como eles atuaram. Então, basicamente, o cenário deles é a área de TI dentro da Ering, né, que fornece toda a tecnologia para a operação das lojas e tudo mais. Então, e esse ali era o cenário que eles estavam, né? Muita interdependência, o negócio todo agarrado. E eles usaram, né, o método Kanban para começar a orientar serviço e acabar ditando também e orientar a estrutura organizacional, né, aos serviços, né, as famosas aí value stream. Então, contou um pouco, né, dessa jornada, eles, né, traçaram um pouco do que eles imaginavam que seriam os macro estágios aí, então de onde eles estavam e possivelmente para onde que eles estavam mirando, né, para poder andar pelo caminho, né, não necessariamente fazer uma mudança drástica, mas ir mudando gradualmente com base, né, nesse aspecto. E aqui eles trouxeram, né, um pouco dos estágios que eles colocaram aqui. Então trouxeram, né, o estágio 0, onde eles estavam, o estágio 1, né, times muito ainda, né, dentro de TI, e caminhando, né, para agilidade, e aqui, né, o estágio 2, onde eles já teriam mais uma orientação ao negócio, né, uma entrega mais consistente, né, e uma equipe, né, que eles chamaram aí de perene, e até para o estágio 3 aqui, onde eles entenderam que de fato estava orientado, né, pelo design do produto e um formato mais completo. Então, mas de novo, pessoal, não copiem isso aqui, né? Sempre usem como inspiração, foi a jornada deles, da Ering, né? E que foi legal pra caramba ver aqui a evolução. Então, o que que eles trouxeram, né? Eles trouxeram aqui os vários elementos, né, que eles usaram. Então, partindo de onde eles estavam, né? Eles estavam buscando, né, uma conscientização do cliente, o cliente deles, né, interno, nas pontas, às vezes, das lojas. Então, olhar para o fluxo, entender, né, melhorar a colaboração, maior empatia, melhorar a qualidade do trabalho, né, uma compreensão básica da capacidade de demanda e uma coordenação gerencial. Se você for ver, né, toda empresa que está num cenário inicial, onde tem, digamos assim, pô, tá muita coisa, aquela sensação até de bagunça, muita pressão, muita demanda e pouca capacidade. Geralmente esses são os ganhos que você de fato vai buscar, né? Então, muito legal aqui a forma como eles trouxeram. É, E aí aqui mostrou um pouco já de como eles começaram a pensar a estrutura já mais orientada, né, aos serviços que eles estavam fazendo. Mostraram aqui eles mostraram, né, o papel do Flow Coach. Basicamente é um Enterprise Agile Coach, né, que olha, né, para a organização, olhando para o fluxo e da cadeia de valor. Então, onde eles trouxeram aqui as características, né, no como eles definiram esse papel e, né, o Flow Lead basicamente é a pessoa que lidera a equipe lá dentro da estrutura, né, da organização deles. E eles trouxeram também como esses, né, Flow Coaches trabalham, né, como eles conseguem atender a estrutura. Então, isso aqui é um negócio muito legal, porque é como escalar o trabalho seu, né? Então, eu venho batendo muito nisso, né, que se você é agilista que está trabalhando só numa equipe, cara, fica esperto porque isso não tá certo, né? Provavelmente você tá sendo duplicado com outra estrutura, às vezes tem um coordenador, você tá ali do lado fazendo só o papel de gerir fluxo. Você precisa aprender a escalar o seu trabalho, e essa aqui é uma maneira legal, uma maneira próxima do que eu ensino, né, e já fiz também, que é de você ter um formato intensivo, que eles chamaram aqui de intensivão, é quando, pô, cria uma equipe nova, cria uma estrutura nova, né? Você começa a trabalhar no novo formato, você vai ajudar essa estrutura a rampar rápido, né? A se desenvolver. Então, como multiplicador, identificar os pontos de melhoria, promover essa evolução, né, mais já conhecida e através, né, do Static e outras ferramentas, ó, Static, né, apareceu várias vezes aqui no evento, então se você, né, gosta de
quer saber o que é Static, vai nessa página aqui, baixa aí o Static Canvas Playbook, né, para você aprender tudo aí como usar o Static e, né, como trazer as práticas aí do Kanban, como limitar o trabalho em progresso. O que acontece, né? O intensivão aqui, no caso, como eles trouxeram, né, ajuda a fazer esse ramp-up, né, esse desenvolvimento mais rápido da equipe, dá uma acelerada e depois entra, né, no self-service, onde, cara, não vai ficar a pessoa de Agile Coach lá facilitando cerimônia, como servindo, né, a equipe, né? No caso dele aqui é o Flow Coach. Então a estrutura, pô, tem a equipe tem uma coordenação, né? Seja chama de coordenador de equipe, Service Delivery, o nome que for, né? Existe uma pessoa que lidera lá as pessoas da equipe e também, né, o fluxo. E a pessoa apoia aqui a estrutura, né? E aí eles trabalham nesse formato aqui do self-service, né? Onde eles continuam apoiando, né, desenvolvendo, trazendo insights, né, ele chamou aqui de blitz de dúvidas para direcionamento, que é basicamente, né, pelo entendido o contexto deles aqui, é manter um contato próximo para evolução e desenvolvimento. Então aqui eles mostraram, né, como eles fizeram, né, as atividades aí que eles aplicam, então Static, o radar, que é um formato de assessment aí, de como estava, né, e como ficou, eficiência, começaram a trazer, né, um formato de métricas e mentoria, né, para continuar evoluindo aí a estrutura, né? Então, aqui eles trouxeram um pouco do formato do radar que eles trouxeram. Então, lembrando, os radares, né, são os formatos de assessment, rodas da vida aí, né, ajudam a você a avaliar aspectos, né, da sua organização. Então, aqui tem os aspectos que eles avaliaram, né, que faz sentido para eles. Então, muito legal. Aqui está dentro de um formato que eu entendo bom, que não tem muitos itens, né, mas que ajuda a direcionar, né, e fazer uma boa conversa aqui sobre o cenário. Aqui tem um zoom aqui para quem quiser tirar um print, né, depois avaliar um pouquinho mais. Mas eu convido também. Mas eu convido também, se você gostou aqui, né, do material, procura ali o Luiz Vaz ou o Bruno Ferreira, né, que estão aí no evento. Aqui eles mostraram também como eles montaram a estrutura dentro do Kanbanize, então que mostraram toda a estrutura aqui de como está funcionando, então foi muito legal também, e resultados aqui de tudo que eles tiveram depois desses 2 anos aí. Então, redução no tempo de entrega do CRM, do PDV, né, que é aquele software que roda na loja lá, pô, aumento de 700% aí na vazão, a engenharia de dados, né, teve 7,4%, e sim, né, ele mostrou que, pô, tem curva J, né, às vezes piora um pouquinho para depois melhorar, mas, né, com a escala, né, eles conseguiram aumentar o escopo do trabalho e aumentar, impactar a organização como um todo. Então, isso é muito legal, ele mostrou também, né, o impacto financeiro aqui, de como eles conseguiram reduzir o custo das entregas, melhorando o fluxo, ou seja, né, o quanto de esforço envolvido mesmo, né, em tendo uma redução grande aí, né, um ótimo resultado. Então essa foi a palestra aí do Luiz, muito legal aí, foi bastante interessante. E a gente vai agora para a última palestra antes do keynote aqui, que foi a do Juliano Granadeiro, né, onde ele trouxe aqui com 85% de certeza, a demanda fica pronta em X dias? Será mesmo? Então, a ideia né, eu até estava com uma expectativa um pouco diferente aqui da palestra, mas o Juliano ele trouxe, né, um aspecto onde ele mostrou, né, trouxe aqui a evolução, né, do Kanban, inclusive no State of Agile, né, mostrando, mas ele decorreu toda a palestra dele em cima, né, do uso do lead time, né, principalmente no aspecto quando você precisa, talvez tenha o SLA de algum item, né? Então a palestra do Juliano não responde quando você tem um projeto para entregar e o projeto tem 50 demandas, quando vai ficar pronto. Não foi esse o objetivo dele. Ele até trouxe aspectos que ajudam você a ter uma melhor consistência, né, em qualquer tipo de cenário, que foi, né, começar a olhar a variabilidade, né? Então, nesse caso aqui, ele está trazendo aqui o percentil 85%, é essa linha verde. Então, que é uma das coisas que eu venho ensinando também, né? Pô, olha, tudo que está acima da linha verde está fora, né, digamos, de um formato normal. Então, começa a avaliar esses itens primeiro. Isso vai te dar, né, uma boa perspectiva para você poder fazer melhorias. Então,
o que ele colocou é que, pô, se eu tenho muita variabilidade, mesmo que eu tenha o percentil 85% em 8,61 dias, eu não vou necessariamente ter uma confiança nesse número, né? Por quê? Porque eu tenho uma alta variabilidade aqui no meu processo, entendeu? Então, se eu tenho uma alta variabilidade, né, no meu processo, ou seja, muitos itens, né, ficam longe aí do percentil 85 ou da mediana, então isso traz, né, um aspecto aí para você tomar atenção. Então aqui, ó, o Juliano até trouxe esse gráfico, eu achei bem legal, que eu não tinha pensado ainda em montar ele, né, mas qual é o percentual, é, aqui é o teu percentual do 85% que está fora aqui, né, mas olhando pelo volume, né, o volume de itens aí. Então, isso trouxe legal também o percentual de itens, né, com o lead time dentro do percentil 85 e o percentual fora. Então, mostra, você consegue fazer uma comparação aí. Mas, pô, será que é só isso? Né, ele trouxe que não, né, que você precisa fazer esse trabalho, né, de forma consistente. Eu vou dar uma acelerada aqui para poder pegar alguns insights, né, mas aqui ele trouxe esse slide, foi muito legal, porque ele falou, olha, essas duas variações de dados aqui dão a mesma média. A média é de 5. Mas olha esse aqui a variação é menor, né? Eu tenho 5, 5, 4, 6, 5, e esse aqui eu tenho 10, 0, 1, 9, 5. A média é 5 também. Só que aqui é bem provável que, por esse aqui eu vou entregar entre 4 e 6, né? Aqui eu vou entregar entre 0 e 10. Essa é a diferença, né? E aí o Juliano trouxe aqui também, é uma forma, né, de você calcular a cauda aqui do, do gráfico, né, que são os tipos de cauda. Então, geralmente o tipo de cauda, esse aqui é um gráfico do histograma, onde você mostra que tem uma variação grande, tem uma cauda longa, né? Mas o que ele mostrou a fórmula, né, que você pode usar para fazer esse cálculo. Então, para você fazer, né, o cálculo aqui, então essa aqui é o percentil. Você vai o percentil 98 dividido pelo percentil 50, é, ou, né, esse outro, né, essa outra formato aqui que é pela moda. Então são duas formas. Então, se você consegue com essa fórmula, né, você consegue saber se é uma cauda longa ou cauda curta. Mas basicamente, né, se você, me perdi aqui, não entendi mais nada. Lembra disso, né? Concentra no percentil 85%, tudo que está acima traz para discussão na retrospectiva, na Service Delivery Review, né, isso vai te ajudar a encurtar. E aí eu vou trazer aqui o cenário, né, da evolução aqui que o Juliano compartilhou com a gente. Então, aqui vocês conseguem ver bem, né, a variação grande, olha só como tu variava, né, as demandas, e aqui, né, a partir desse ponto começou a variar bem menos, e aqui ele trouxe essa conta, né, a conta do percentil 98 dividido pelo percentil 50, então onde ele veio acompanhando isso, né, de forma gradual aqui mês a mês, então esse tem dados aqui de bastante tempo, e mostra, né, que foi reduzindo a variação, ou seja, foi reduzindo a cauda. Então, com isso, você vai ter mais previsibilidade. Ele mostra, né, outra evolução, o David Anderson também focou nisso lá no primeiro dia, no keynote dele, né, e o, o Juliano trouxe aqui até uma frase do David Anderson do ano passado, não, foi desse ano mesmo, fluxo suave, né, terá ondulações suaves, né, e de áreas consistentes, então, aqui, ó, tá bem mais zoado, né, ou seja, não tem uma forma que se repete, uma menor variação, ou seja, vai ter uma variação, mas não precisa, e também não precisa ter itens todos do mesmo tamanho, que isso é um mito, né? Mas a gente ainda escuta bastante isso. Mas a grande lógica, pessoal, como é que, pô, se eu não tenho itens do mesmo tamanho, como eu vou ter previsibilidade? Não é que eu tenho do mesmo tamanho, eu tenho até certo tamanho, né? Então você pode, ó, até esse tamanho aqui, ó, é ok, né? Porque tá dentro aqui da sua aceitável. Então qualquer coisa que varia aqui dentro, isso é importante. O que a gente não quer é variar mais que isso, é lá em cima. Isso é o que traz previsibilidade, né, para o fluxo aí para vocês. Beleza? Então, né, com esse formato, né, trouxe, né, um aumento aí, né, da confiança. Aqui o, o Juliano trouxe uma outra forma também interessante, ao invés de você analisar todos os itens, né, ele pegou aqui, ele fez uma corte, é como se ele fizesse uma linha aqui. Eu vou analisar só o que está acima do percentil 85%.
que foi essa análise aqui, ó. Então ele tirou tudo que estava abaixo, então ele fez uma nova análise aqui. Essa é uma análise também nova que eu nunca tinha visto, né? Achei interessante. Então isso traz, né, uma outra perspectiva, né? Se está variando menos aqui, eu também, né, tenho mais consistência. Aqui, olha aqui como estava antes, né? Acho que aqui é 2021, aqui é 2022. Então mostra que eles começaram, né, tiveram boas políticas aí, que estão trabalhando bem o fluxo. E olha como está agora, né, em 2023. Então, essa aí foi, né, a palestra aí do Juliano. Ele trouxe aqui várias ações, deixa eu pegar todas aqui para já ir direto ao ponto. Então, essa aqui foi as ações, né, que ele trouxe que você pode aplicar aí no seu fluxo. Padronização do processo, né, de definir políticas, e padronização não quer dizer que vai engessar, né, é ter uma consistência. Mudança no formato da dele, né, para olhar os cartões, olhar os que estão mais velhos, né, o IP-Age, que eu já falei para vocês, que é a métrica mais importante. Lembra, quem quiser saber mais, tem um postzinho lá no meu blog, procura aí, o IP-Age, métrica mais importante, Caco, você vai achar. Treinamento constante, né, automação das métricas, deixar fácil a análise, né, facilitar, o pessoal às vezes se concentra muito em ficar preenchendo planilha. Cara, a informação tem que estar ali para tomar decisão. E não tem que você tem que gastar pouco tempo coletando, né? Então isso é diferencial para você escalar seu trabalho também. Então limitações do IP, redução de trabalho, né? E discussões aí para revisão das métricas. Então ele trouxe aqui materiais lá do KMM Plus, então onde tem lá o material lá, Understanding Lead Time, né? Que tá o apêndice C lá que você pode baixar. Ele trouxe esse outro material aqui, né? Que também está disponível lá. E, né? Foi essa parte aí, né? Do Juliano. Então, depois a gente foi para o Keynote, né? Então, vamos lá. Aí terminamos, né, a palestra do Juliano, entre, né, o Keynote, encontrei de novo o Lucas, a gente está, né, planejando updates aí do Static Canvas, trazendo insights aí com o ChatGPT para vocês. Então, se quiser receber em primeira mão, já baixa aí o, né, o Static Canvas que está em algum lugar aí nessa página que você está vendo, ou procura lá Static Canvas Playbook, né? Você vai achar lá para baixar, já baixa lá, que a gente vai liberar nas próximas semanas aí atualizações, daí você já recebe, né, em primeira mão, né? Esse aqui é o Lucas, grande Lucas Guimarães. Então tiramos algumas fotos. O grande Rafael Bino, que é o Keynote aí, né, que vai apresentar para a gente aqui, né? Mais a galera do Sicredi, Albino, Ari, do Amaral aí também, trazendo, né, tava aí com a gente, a grande Mayra, né, parceira aí do coletivo Ação, apareceu, né, no segundo dia, estava lá prestigiando com a gente, e aqui, né, começou aí no palco, né, o grande Albino aí todo já preparado, né, o Estima aí apresentando, tava fazendo um videozinho, depois se você quiser, acho que o Estima postou lá no, no LinkedIn lá o vídeo, né, o vídeo que ele fez, e aí começou o Albino, né? Acho que aqui o Keynote, pô, foi um. Eu já, pô, sou fã do Albino, já palestrei com ele também, e já tivemos junto aí no palco em 2019, né, no Agile Brasil, falando sobre métricas. Mas essa aí o Albino caprichou. Pô, ele trouxe, assim, tava, pô, tudo material incrível, a palestra dele, né, tinha o título de Arte de Gerenciar em Solos Instáveis, explorando como modelos adjacentes, mas foi uma grande história aqui de analisar de várias perspectivas aqui as situações, né? Então ele trouxe aqui, né, o cenário dele, fez uma brincadeira que ele, né, fez um curso de Scrum com o Yoshimi em 2018, né, onde ele começou, e, pô, tirei foto aqui de todos os slides, mas foi uma palestra muito inspiradora, assim, e emocionante até, inclusive, né? Então, o Albino trouxe todas as questões, né, de aqui, colaboração, né, que vocês podem ver, né, das práticas, né, de engenharia de software, né, de modelos. Gostei muito dessa frase, né, que modelos são meios, né, para as organizações criem estruturas adaptativas e não necessariamente estruturas engessadas, né? Então, os modelos eles devem permitir essa evolução. Então, o Albino trouxe aqui a questão, né, de pô, qual é o valor, né, de deixar visível, então, para que a gente possa, de fato, né, aprender e olhar para o fluxo, então precisa, né, tornar visível e para construir produtos e serviços, né, que visam atender necessidades e interesses de quem é cliente, né, que basicamente era o tema do evento aqui, né, focado, né, no cliente. E, pô, tem uma série de frases aqui, eu não vou, né, ler todas, mas vou passar aqui para você pode depois pausar e buscar aqui cada uma, né?
O Albino também escreveu, né, o livro Métricas Ágeis, que ajudou, né, a tornar mais fácil. Gosto muito, né, acompanho desde a época lá da plataforma Tech, né, onde ele, o Wesley, é, o Breno, né, compartilhavam muitos insights aí, bastante legal. E ele foi refletindo aqui sobre a forma de questionar as coisas, né? Então essa frase foi legal, que o poder da dúvida nos permite acessar fontes divergentes aos nossos padrões. Então muitas vezes a gente fica, né, muito focado em saber a resposta ou de olhar para alguma questão sobre uma perspectiva, e ele trouxe aqui, né, que o poder da dúvida ajuda a gente a olhar, né, sobre outras formas. Então, daí trouxe aí relação, né, com estatística, né, a visualização dos dados, e que ele trouxe que vale, né, a gente ampliar o nosso repertório de gestão, não necessariamente só com elementos, né, de Kanban e agilidade e administração, né? Então, o Albino trouxe aqui uma série de livros que ele recomenda aqui, que ele vem, né, aprofundando aí nos últimos anos, o Reinventando Organizações, Teoria U, é, Thinking Systems, Power, esse aqui, pô, achei interessante, o Albino falou super bem desse livro aqui, da Geoffrey Pfeiffer, Introdução ao Pensamento Complexo e a Revolução das Plantas, de Stefano Mancuso. Então, estou para comprar esses dois aqui, esse aqui já comprei, já veio, esse aqui estou avaliando, mas o Albino trouxe, principalmente eu gostei desse aqui, ele trouxe que aqui traz uma questão com a natureza, né? Tem um grande amigo nosso aí, junto com o Albino também, o Anderson Gonzaga, fala sobre complexidade, tem trazido insights para mim também, e fala, cara, a gente tem que olhar mais para o modelo natural das coisas, né, para a natureza, já tem muita complexidade ali, a gente está deixando isso de lado, né, e temos que trazer isso para o nosso ambiente, né, para que a gente possa, né, usufruir. Né, e quem quiser, acho que o Albino participa do podcast lá, acho que é Pontes e Elefantes, né? Tem vários resumos de livros. Acho que desse aqui, se eu não me engano, eles fizeram, tá, um resumo sobre esse livro lá. E aqui, vamos lá. Então, essa frase aqui foi muito legal, né? Modelos de gestão nas organizações são produtos de um jogo contínuo de assumir e agir e verificar e continuar. Então, isso também leva aqui a reflexão para você. Cara, você está tentando achar o modelo perfeito para a tua organização, ele não vai ter, porque uma hora que você botar ele, ele já vai deixar de ser perfeito, você vai ter que estar sempre evoluindo, né? Então não adianta copiar o modelo da outra empresa. Se você está no jogo da gestão de mudança, né, e da evolução contínua, é evolução contínua, vai estar sempre mudando, claro, gradual, mas não é estático, né? Então vamos lá, o que mais tem? Né? Então o Albino trouxe aqui, né, uma boa estratégia concentra-se em um ou poucos objetivos centrais e não uma longa lista de coisas a fazer. Não é uma estratégia, né? Uma longa lista de coisas a fazer não é uma estratégia. Então, o que ele trouxe é a questão de a gente provocar o foco organizacional. Não adianta você querer trabalhar em foco de time aqui, a empresa tem um monte de coisa fazendo, a tua chance de impactar o resultado, né, e ter impacto vai diminuir também. Então, aqui, né, gerar uma mudança profunda vai além da crença, né, de que tudo que é preciso é uma atitude mental e positiva, então não é, né, se você é do good vibes aí, não adianta só, né, ter good vibes, tem trabalho duro, tem reflexão, tem conflito, né, tudo isso faz parte, né, do processo. E, né, o Albino trouxe também uma provocação aqui, né, que organizações mal geridas tendem a ficar menos organizadas e focadas. Então talvez seja um sinal, né, se a sua organização é muito dispersa, né, atira para tudo que é lado, pode ser, né, um sinal aí de alerta, né, que vale repensar algumas questões. Aqui, esse slide eu tive que mexer na foto aqui para conseguir pegar, mas ele trouxe aqui agora frases, né, de vários autores, né, do David Tesse. A capacidade dinâmica são a capacidade de uma organização de alterar e adaptar seus recursos e competências para responder às mudanças no ambiente externo. Aí o Albino trouxe aqui como que ele vê, né, os modelos e os formatos aqui da literatura Kanban e como tudo se conecta aqui nas capacidades dinâmicas. Então ele trouxe aqui o Sense, né, que é identificar a oportunidade, o Sizing, né, de aproveitar a oportunidade identificada, o Transform de realinhar. Isso aqui faz parte, né, o Albino fez
doutorado, né, nesse tema que, porra, um negócio muito bom, assim. Ele falou que está, né, trabalhando para agora deixar isso divulgado aí para todo mundo. Então trouxe aqui, né, o KMM, Fit for Purpose, mas todos os outros aspectos aqui que também, né, se alinham aí com essas capacidades, né, dinâmicas. Aqui, né, trouxe mais uma frase. Essa frase agora eu lembrei, né? Uma frase bem interessante que ele está trazendo aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui para vocês, ó. Não há caminhos bons ou ruins, né? Há os que são mais fáceis e os menos árduos, ou menos árduos. Mas a diferença no destino do homem não é o caminho de nascimento, e sim como ele escolhe caminhar, né? Então, isso aqui traz também que, pô, não é porque às vezes está zoado no momento que você tá que, tipo, tá tudo ruim, tá tudo bom. Não, é você, a sua atitude frente ao desafio que muda, né? Como você caminha, como você decide seguir em frente, é o que muda o jogo aí. Então, ele trouxe aqui outra frase, né? Conheça os limites, reconheça a sua ignorância e aprenda com outras pessoas, da Amer Cayce. Vamos ver o que mais tem. Aqui mais uma. Né? Uma hipótese primária tem duas partes: o que acreditamos e as evidências que buscamos para saber se estamos certas ou erradas, né? Do Josh Seiden. Aqui mais uma, né? Para gerar uma estratégia é preciso pôr de lado a segurança e o conforto da pura dedução e se lançar nas águas mais turvas da indução, analogia, julgamento e insight. Richard Hamelt, aqui da Nolela Meadows. É quase irreversível culpar algo ou alguém, deslocar a nossa responsabilidade das coisas e procurar uma solução perfeita que fará o problema desaparecer. Né? Ou seja, a gente sair do problema, né? E aqui o que ele está dizendo é, cara, a gente tem que enfrentar o problema, né? A natureza é a gente querer fugir dele, né? Não enfrentar, mas é enfrentar que a gente resolve. Vamos ver essa aqui. Né? A essência da liderança é a capacidade da pessoa líder de ver o que pessoas seguidoras ainda não conseguem ver e a disposição de levá-las aonde ainda não querem ir, né? De levar o grupo, né? Isso é o líder. E aqui mais uma, né? As organizações são plataformas de transformação que precisam se preocupar com o longo prazo. Ao ampliar as referências e criar estruturas mais diversas, compreendemos que a evolução está no coletivo e na troca e na acolhida. Então, essa aí foi, né, a frase final, acho que com essa frase que o Albino terminou o keynote dele, pô, foi super aplaudido, foi, assim, incrível, uma performance, um conteúdo muito legal. Claro, eu, pô, narrei aqui as frases, mas, pô, o Albino não ficou lendo slide, né, ele trouxe histórias, insights, então, se por acaso você tiver a oportunidade de ver essa palestra dele, né, em algum lugar de novo, assiste lá, confere. Gostou disso aqui? Manda lá, acha o Albino lá no LinkedIn, no Instagram, manda um salve para ele lá, diz que viu aqui, né? Ele vai ficar feliz também, né? De que a mensagem dele, né, foi mais longe aí. Esse aqui é o grande Vladson, né, amigo? Aqui teve, né, a sensação do Cabo Brasil, o nosso amigo Carlos ali, ele tem uma risada bem engraçada toda vez que ele ria, todo mundo ria no salão, aqui o Ari, né, depois eu gravei, aqui teve um churrasco da finaleira aí, né, com a galera, né, final do evento aí, tava aqui, o pessoal da Objective, né, Albino, Marcelo, Danilo, Yoshima, José JR, né, mais a galera toda aí da Objective, então foi legal aí, antes de ir embora, então ainda rolou um churrasquinho, né, na finaleira, e aqui a foto, né, de todo mundo aí no evento, né, a foto final aí do evento, então galera toda aqui já tinha ido bastante gente embora, né, mas vou dar um zoom aí para, né, vocês conhecerem aí as carinhas, então tem bastante gente aí que contribui, né, pô, queria ter conversado, né, com mais pessoas, mas não dá, nunca dá para a gente falar com todo mundo, mas tentei me conectar aí com o máximo de pessoas que eu consegui, né, tá aqui eu aqui, então, pô, foi muito legal, várias pessoas novas aí conheci, foi sensacional o evento, né? Tá de parabéns e mais uma vez aí valeu muito a pena. Beleza? Então, esse aqui é o resumo aí do Camel Brasil. Eu tinha mais um pedacinho aqui do Fábio, deixa eu só localizar as fotos aqui para já compartilhar com vocês.
Então, galera, trazendo aqui o finalzinho aqui o Fábio aqui trouxe alguns insights, ele compartilhou aqui um material comigo, né, e quero compartilhar aqui com vocês. Então ele trouxe, né, ele foi na palestra do Mike e do Luan, da Cambanize, então eu queria reforçar aqui também que a Cambanize tá patrocinando bastante aí os eventos e não é jabá não, tá? É que, pô, o pessoal realmente está contribuindo já há algum tempo aí de forma consistente, então isso é importante, né, para que a gente possa, eles apoiam muito a troca de conhecimento, conheço eles pessoalmente aí, estão fazendo um trabalho incrível, então queria também, né, por isso eu adicionei aqui um pouquinho com esses insights aí do Fábio. Então o Mike trouxe a palestra ali levando a saúde do seu portfólio, simulando o Kanban. A simulação Kanban revela a verdade sobre a gestão de riscos. Acho que o principal ponto aqui do que o Mike trouxe, eu queria mostrar esse gráfico que eu já tinha visto outro dia. Mas aqui o Mike fez uma simulação onde eu tenho um projeto, né, onde eu tenho muita coisa em paralelo, que é esse cenário, né, o cenário aqui amarelinho, então onde você demora muito para ter o retorno, né? Você tem o retorno lá na frente, ó, aqui 12 meses aqui, então tem muito trabalho, né? E depois você tem o retorno. E aí ele mostrou um outro cenário aqui, né? Pelo que o Fábio comentou, ele fez uma simulação com dois cenários e um outro cenário onde tinha a priorização, né? Onde tinha uma entrega, né, primeiro e outra depois, mostra a importância de ter foco onde, né, já no oitavo mês aqui já começou a ter resultado e quando chegou em 12 meses já tinha, né, um monte de resultado. Então, como isso, quanto impacta, né, você ter foco, né, ter foco na sua tomar decisão, né? E aí ele mostrou tudo isso, né, como que o Cambanize pode apoiar toda essa questão, mas acho que esse é né, esse ali foi o grande insight aí do Mike. Então, vocês podem, o Mike volta e meia dar essa palestra aí também em alguns eventos. Então, se vocês, né, tiverem, conheçam, conectem com ele. Ele está sempre, né, compartilhando bastante conteúdo aí com o pessoal. E aí, no final, né, no final não, né, mas no meio ali teve a palestra do Luan, né, do Luan, deixa eu trazer aqui para vocês aqui, né, o Luan, que é esse, né, que hoje é o cara que está liderando a Cambanize aqui no Brasil, e, pô, não sabia como é que foi, mas o Fábio contou que ele contou a história de como ele chegou na Cambanize, né, ele era gestor na Boa Vista, onde usavam a Cambanize, e, deixa eu ver, acho que tem uma foto aqui, ele acabou conhecendo, vou correr o risco aqui de talvez errar alguma história, Luan, se estiver assistindo aí, não ficar bravo comigo, cadê? Misturado aqui. É, pelo que né, o Fábio comentou, o Luan conheceu, né, o dono da Cambanais e tiveram uma relação, e aí falou, pô, por que você não leva isso para o Brasil? E falou, não conheço ninguém de confiança no Brasil, eles começaram a criar uma relação, e aí o Luan, né, botou o skin game ali e falou, pô, então, e se eu levar, né, isso para o Brasil? Então, aí que começou, acho que numa jogada, né, do Luan de trazer isso para o Brasil. Então, obrigado aí, Luan, por, né, comprar essa. E, e aí a palestra toda decorreu sobre como foi a história, né, como ele, né, montou todo, né, o plano de como o que ele ia trazer para o Brasil, como ia trazer. Então, como ia, né, montar a estrutura, funil de venda. Então foi muito, né, o Fábio disse que foi bastante inspirador aí toda a história, né, de como a Cambanize chegou no Brasil e, né, hoje vocês veem bastante coisa da Cambanize, né, por esse ato aí, né, do Luan e o pessoal aí super parceiro, então sempre apoia bastante, né, as iniciativas aí. Então, se vocês tiverem, né, algum evento onde tiver a Cambanize, vai lá, troca uma ideia, visita o stand, né, o pessoal sempre contribui bastante, e está sempre, né, contribuindo aí com a comunidade. Beleza? Então, galera, dessa maneira que eu fechei aqui o segundo dia. Então, esses foram, né, esse aqui foi, né, a agenda aqui do segundo dia. Então, fechamos. Né, eu queria lembrar que vocês, né, que vocês podem, né, tudo que eu estou compartilhando aqui vai estar disponível aqui, né, para vocês baixar. Então, tá aqui o material, né? Provavelmente você já vai estar vendo aqui o vídeo aqui do segundo dia. Deixei, né, os links aí, quem quiser conhecer lá o Alisson Vale lá no System Think. Quem quiser aprender mais sobre Kanban comigo, né, na Kanban, com o Caco aqui, se tornar um Kanban expert, né? A gente tem as turmas aí de Kanban.
Static, Kanban Practitioner, né, Kanban Expert, é uma formação diferente, tá, da Kanban University, e que traz, né, uma amplitude bem legal, então vocês vão gostar. E quem quiser conhecer mais do Static, baixa aqui gratuitamente, é só baixar aqui o material, né, e estar conectado com a gente. Beleza, galera? Valeu, obrigado. Então, se você gostou, pô, com a minha esse material aqui para as outras pessoas, ajuda a divulgar, né, se conecta comigo, né, pode me conectar comigo lá tanto no LinkedIn, né, o Caco Mafra aqui, procura lá, né, pode se conectar aqui comigo, né, ou lá no Instagram também, né, que eu tô compartilhando bastante conteúdo novo lá, então tem bastante coisa legal, então segue lá, tem o post aqui do primeiro dia, então várias coisas aqui, quiser ver um resuminho aqui das fotos também, tá aqui, então é isso, galera. Valeu, obrigado aí, tamo junto, agradeço demais aí. Agradeço demais todo mundo que assistiu. Me dê feedback, manda um site lá no LinkedIn, no Instagram, diz se você gostou. Devo fazer, e se eu devo fazer isso no Agile Brasil também ou não, né? Vocês acham que ficou legal? Se vocês acharem que ficou legal, eu vou fazer também. O Agile Brasil vai ser agora no outubro aí, dias 9, 10 e 11. Eu vou estar lá, vou palestrar, vou dar workshop. Então, se estiver lá, me chama, vamos bater um papo. É 3 dias intenso. Estamos lá para isso, para conversar, para se conectar. Contem comigo. Tamo junto. Valeu, até a próxima.